Estamos de volta, Tatá! Primeira aula do primeiro ano, NBAZ! Ei, galerinha, sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro momento, Tatá! Chega, estou me arrepiando todinho! A gente estava na expectativa, né, professor? Dá uma aproximação aqui pra mostrar, meu diretor! Chega, me arrepio todo! Caraca, Meu Deus! Galera, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa primeira aula de NBAZ 2023. Meu Deus, mas o que é isso, professora? Gente, agora a gente vai ficar juntinho com vocês. E a gente tava ali com biologia. Chegamos aqui na NBAZ. Aqui, pessoal, na NBAZ, aí vai ver física, vai ver matemática, vai ver biologia, vai ver inglês, todas as disciplinas agregadas. E ó, Tatá, durante a nossa aula, pode chegar e falar assim, onde é que eu vejo física nisso, professor? Aí a gente vai e explica. Mas ó, para iniciar, quero mandar um abraço para todos os nossos professores aí, que estão ó, sempre fazendo esse link conosco, né não, Tatá? Gente, a aula de hoje, a aula 1.1, é uma aula geral. É uma aula de apresentação. Perfeitamente. Porque são alunos do primeiro ano. São os nossos bebês. Alunos que acabaram de sair do nono. Alunos que vieram de outras escolas e estão integrando a melhor unidade de ensino desse nosso estado. A mediação tecnológica, meus queridos. É isso aí. Professor, e o que é NBAZ? A aula de hoje é para isso. Para a gente conhecer o que é objetivo e aonde queremos chegar. Eles já perguntaram para os corredores. Onde é que começa a NBAZ? Quando? Galera, a aula de hoje nós vamos explicar o que é NBAZ e também vamos preparar alguns vídeos para vocês sobre a nossa extra classe do primeiro ano. Muito top. Então, sobre uma forma geral, para quem está chegando aí na nave. Primeiro, NBAZ. Suave na nave. NBAZ trata do quê, professor? De noções básicas de agroecologia e zootecnia. Então, NBAZ. Galera, outra coisa. No primeiro ano, nós vamos tratar de todas as etapas correspondentes à criação animal. Tudo que tiver envolvendo criação animal, nós vamos tratar aqui. Mas, ó, é só criar tudo que está relacionado com eles. Sim. Criação, estrutura. Como assim, professor? Uai, tu não tem uma casa? Dentro da tua casa não tem compartimentos? Então, o porco tem uma casa, a galinha tem uma casa, o coelho, a alimentação, as rãs, então, a estrutura, cuidado a moradia. O suíno tem a estrutura de uma suinocultura, também trata do animal. Vamos falar de reprodução, vamos falar de nutrição, vamos falar de bem-estar, mas tudo que envolve animal. Criações. Em alguns casos, a gente vai, logicamente, que a gente está aqui dentro de um componente. Então, a gente tem que trazer algumas terminologias que, às vezes, você já executa aí, só que você não sabia que você tinha a existência dessa terminologia, tá bom? Técnico, cada criação tem um termo, cada trato tem uma terminologia específica. É igual quando vocês estão estudando biologia. Agora ele tá desdenhando biologia, mano! É igual quando estão estudando. É o técnico latino dentro dele. Eles falam conceito. Aqui não é conceito, aqui é termo técnico. Tem outra situação. Mas, meus queridos, professor, então quer dizer que aqui a gente vai ver tudo sobre animais? Perfeito. Quando é que a gente vai ver sobre vegetais? Segundo ano. Segundo ano é tudo que fala de vegetal. Tudo. E no terceiro, são os dois juntos com mais uma coisinha. Lá no terceiro ano, quando vocês estão aqui no primeiro, aí depois vocês vão para o segundo, ver tudo sobre plantações. E depois para o terceiro, ver animais, vegetais e ambiente. E a nossa extra classe foi pensada nisso, né, professor? Que aí é ambiente, como assim, professor? É integração. Integrar lavoura, integrar a pecuária
integrar o ambiente, que eles chamam, né, de IFPR. A gente abraça Integrar tudo. É isso mesmo. Então, para iniciar, vamos lá, então. Vamos lá, pra essa ver aqui é a nossa aula 1.1. todo o conteúdo, de forma geral, que nós vamos ver nessa primeira unidade. De olho na tela, manda, meu Joga diretor. lá, galera, olha lá. Temos como objeto de conhecimento dentro desse itinerário formativo que é a NBAZ, na unidade 1, que nós vamos começar aqui com vocês na aula de hoje, vamos falar sobre o estudo da NBAZ, o que ele estuda, o que é isso mesmo. Vamos falar sobre mão de obra no campo, sistemas agroflorestais. A gente já faz uma, né, professor, uma prévia do que a gente vai ver lá no terceiro ano. Isso. Só que esse sistema agroflorestal é voltado para criação. Olha só, Isso. tem o sistema agroflorestal voltado para criação, sistema agroflorestal voltado somente para agricultura na floresta, criação na floresta. Certo. E lá não. Lá no terceiro é os três juntos. A junção. Tanto sistema agro, Que a gente chama de SAFs, né? pecuária, agro. É o agro junto com a agricultura. E depois agro com a floresta. Então é a agropecuária, que são floresta, animais e hortas, que são as plantações. Lembre quando a gente falar plantação, quando falar agricultura, tem as hortaliças, Sim, mas aí tem grande... madeira, aí tem, né, não é só, tem pomar. Como é que eu vou colocar um pomar de laranja, maracujá na floresta? Sem alterar, né? Tem tudo isso. Integração. Agropecuária, pecuária, a gente vai dar o foco para o estado de Rondônia, apicultura, piscicultura. Isso na unidade 1. Opa, faltou? Isso na unidade 1. A unidade 1 é a unidade 1, depois. Sistemas de criação de peixes, manejo de rã. A professora vai trabalhar rã de jacaré. Vamos! Codornas, avestruz, frango de granja, frango caipira. Eu creio que acabou. Isso, volta lá, tá rapidinho. Isso é só a unidade 1. Só a unidade 1. Tá vendo como é que é rico de informações? Gente, são quantas unidades? 3. Ainda vão ter mais informações. Muito mais. Então, na nossa unidade 1, vai até criação de galinha caipira, que é totalmente diferente lá da de granja. frango, tá bom? Pronto. Então, hoje, de todos esses aí, vamos iniciar então sobre o que é O que é? o estudo da NBAZ. E a nossa companheira aí, nossa mascote de NBAZ, nossa vaquinha, Mumu pra você. Dessa unidade. Mumu pra você, é ótimo. Gente, o que estuda a NBAZ? Vamos conceituar agroecologia, para você não ter mais dúvida nenhuma. Zootecnia, para aqueles que vão se tornar os futuros zootécnicos aí. Preservação e conservação ambiental, pá, aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Vamos lá, galera. Pegou seu materialzinho e aí temos aqui uma pessoa que pensativa, mas meu Deus, o que de acho é isso? Não, professora, de acho não. O que significa, né? A NBAZ. Poxa vida, que danado é isso? Oxe, essa é uma sigla. expressão de acho. Oxe, de acho. Olha lá, gente. N. Noções. B. Básica. A. Agroecológica. E Z. Zootécnica. Agora eu lembrei de uma coisa. Né? Bora. Bora. Professor, a gente tem aí uma imagem muito bonita. Aí tem os conceitos aí. Agroecologia e zootecnia. Então, quando a gente fala de zoo na biologia, tudo voltado para bicho, animais. Tá? E aí, quando a gente fala em agro, que está voltado para a agricultura, né, professor? Como você falou aí. Tem as que a gente vai servir. Tudo vai servir à mesa, professora? Coloque-se. O que você está querendo dizer? Existem diferenças aí. Existem as frutas, existem os legumes, as hortaliças e assim vai. Então, vai englobar isso aí tudo, que são as culturas. E aí, tudo numa vertente ecológica, tá? É muito importante. É porque a maioria dos nossos estudantes são já criadores, eles já são pecuaristas, são agricultores, muitos dos nossos aí, né?
e para quem está chegando que não é. Então, assim, gente, vem comigo nesse pensamento, né? Aqui nós vamos iniciar e vamos enfatizar muito dentro do agro, dentro da pecuária, na verdade, né? Vamos enfatizar as questões mais ecológicas, as questões de preservação. Certo. Por quê, professor? Para que possamos fazer a pecuária convencional de forma eficiente. Perfeito. Então, assim, para que eu continue fazendo as minhas atividades pecuaristas sem agredir o ambiente. Não que é para você se tornar um ecólogo pecuarista, mas para você fazer de forma consciente, né? Porque nós sabemos que as questões ecológicas não têm nada a ver com as questões pecuárias, né? Por exemplo, quando nós falamos de pecuária e agricultura em alta escala, não tem como você verificar as questões ecológicas. Economicamente falando, é impossível. Como assim, professor? Muito simples. Vai numa feira e vai no supermercado. O produto, tanto a galinha como o vegetal, são diferentes. Uma feira, a qualidade é inferior, não só no aspecto visual, nutricional. A não ser que seja totalmente ecológico. É diferente você chegar e ver um peito de um frango no supermercado e um peito de um frango na feira. Mas o que nós queremos mostrar nesse primeiro é você verificar assim, ó, tem a possibilidade de eu continuar com as condições que são convencionais e tem a vertente ecológica. Uhum. Ah, não quero mais fazer as questões tradicionais, eu quero ir para as questões ecológicas. Tem mercado para isso? É isso que a gente quer mostrar. Tem mercado, é um nicho. Nicho que fala, Tatá? É, nicho. Nicho. É um nicho que ele tem uma estratificação, quer dizer, ele tem um pessoal que consome com e aí a gente vai entrar numa discussão que é a questão do consumo. O consumo, você fala, você consome, tem e a questão econômica, porém, contudo, todavia, nós todos vivemos num mesmo ambiente. Todos nós estamos inseridos num planeta que hoje, se nós não voltarmos os nossos olhos, deixarmos de pensar somente nessa questão, nós estamos fadados a fracasso. Então, agora a gente vai falar sobre esse outro conceito, que é a agroecologia. Então, olha lá, gente. Apesar de crescente o uso desse termo, ainda há muitas interpretações conceituais confusas. Como, né? Que diz aqui pelo Nichols, 2013, que dificultam tratar a agroecologia como uma ciência que vai estabelecer as bases da construção de estilos de agricultura sustentáveis e de estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Então, o que tem sido falado, enfatizado, tentado trazer essa consciência para os nossos estudantes, seja ele no campo, na cidade, de que nós vivemos num planeta que tem recursos, e aí vocês lá no ensino fundamental já viram isso, existem recursos que eles demoram muito tempo para a gente poder usá-los, né? Então, a questão da sustentabilidade hoje, ela está planetária, ela precisa. Se fala muito, mas efetivamente se trabalha pouco, se age pouco, tá? Então, o que a gente precisa entender? Tem como? Tem. A gente traz, o professor falou aqui, na disciplina de NBAZ, a gente vai trazer essa vertente de que há como você fazer, há possibilidade e há várias técnicas e formas em que você pode trabalhar essa agricultura sustentável.
Porém, e também a questão rural, né? De forma mais sustentável, de forma a pensar nas próximas gerações, nas futuras gerações. Nós precisamos. Não tem mais como, eu vou escolher. Não tem mais isso não, gente. Tá? Aí a gente vai entrar aqui numa DR, o professor Jefferson, mas não tem, faz parte. Nós estamos inseridos no mesmo planeta, nós temos pensamentos e visões diferentes, mas é assim que nós vivemos. Nós precisamos olhar para isso, tá? Tem aí conceituar, volta só um pouquinho para mim. Qual o conceito que eu não vi? Assim, sustentável dentro da agroecologia. O que é conceito sustentável? É o quê? O que é sustentável? O conceito de sustentabilidade na agroecologia. Formas que você vai trabalhar de amenização, né? Quando a gente fala em sustentável, é que eu posso fazer uso, é igual aos recursos que ao olhar de conservação. Eu uso. Eu tenho necessidade? Tenho. Mas eu vou usar de forma que eu possa potencializar esse recurso para as outras gerações. Eu preciso deixar isso, tá? Preciso deixar isso. O termo agroecologia surgiu em 1934 e foi amplamente utilizado em cursos de agroeconomia, mas foi abolido de acordo com o MEC-USAID de 64. Esse acordo foi implementado ali pela Lei 5.540. Se você quiser dar uma averiguada nessa toda essa questão histórica, também fique à vontade. Porém, devido às intensas reivindicações por práticas na agricultura que promovessem a sustentabilidade, o termo retornou. Então, são terminologias que elas vão e voltam, né? Igual aquela uso lá falavam pra gente que era o ovo, por exemplo. Houve um momento na história da humanidade que o ovo, demonizaram o ovo. Hoje o ovo tá bombástico. Ele tá, todo mundo, né? O que você faz na academia e tudo. Agora o criminoso é o café. Pois é, toda hora alguém vai pagar o pato. Então a agroecologia, quando começaram a conceituar a agroecologia, isso aí é frada, isso aí não vai dar certo, não vai dar. Nesse exemplo, professora, essa questão é que em alguns momentos demonizam algum alimento, outra vez não demonizam mais, aí vem outra, depois volta, recupera. Isso é o quê? Professor, o interesse. O interesse. Então quer dizer que, antigamente, como está na lei aí, 5.540/68, lá em 1934, a agroecologia, cara, ela é muito boa. Aí daqui a pouco veio um interesse e demonizaram a agroecologia. Aí depois viram que não é bem assim, vamos voltar a falar que a agroecologia é boa. Então nós estamos no momento em voltar a falar que ela é boa. Em que momento a gente vai voltar a demonizar, hein? Não sei, né, professor? A estabilidade do ser humano. Mas só para fazer essa comparação. Sim. Então a gente está nesse momento. Porque eu acredito, de endeusar. Eu acredito que é isso. Não tem como a gente voltar. Então vai direto. Eu acredito não vai ter mais nada. Não estou dizendo, não estou afirmando. Mas quase afirmando, praticamente, né? Porque na minha vida, esse slide... Os nossos recursos, eles estão escassos, não tem o que fazer mais. Oxi! Esse slide está falando isso, então, gente. É uma linha do tempo de demonização e... Como é que é? E depois você resgate. Certo. A gente resgata um momento uma coisa e depois demoniza ela de novo. Igual o ovo, o café, né? Então, nós estamos na era do resgate. Perfeito. O termo retornou, pela lei, né? Sendo utilizado para representar as práticas que incorporassem as dimensões sociais, culturais, éticas e ambientais. Não tem como a gente se dissociar disso. Pra quem, hein, Pro? No aproveitamento dos nossos recursos naturais. Pra quem? Sendo utilizados para representar práticas que incorporem as dimensões sociais, culturais, étnicas e ambientais. Pra quem? Para todos os que fazemos uso disso, né? Tanto os consumidores quanto os produtores. E enfim, então toda essa economia. Assim, né? A população indígena deveria poder fazer parte da agricultura do jeito que eles querem. Por que não deixam? Não sei, professor. Por que não? Então, é isso que se é para, né? O índio não pode ir lá fazer o campo dele para plantar mandioca. Na busca de um modelo de produção sustentável,
dentro dos agroecossistemas, a agroecologia é, sem dúvida, a ciência que pode ofertar as respostas de recuperação de áreas agrícolas empobrecidas com respeito ao ambiente e à saúde e garantir a segurança alimentar do planeta. Aí é outra questão que se debate muito. Gente, se você quiser, se tiver interesse nessa área de segurança alimentar, não tem como separar isso aí das políticas públicas, tá? Da saúde e da agricultura. Não tem, dos agronegócios, não tem. Você tem que fazer uma boa leitura, dar uma profundidade, porque o negócio é bom. Só que aí quando você chega em determinado nível, você vê que as políticas públicas elas precisam mudar. E vai do interesse, a gente está passando, né? por esse processo de segurança alimentar. Ai, Jesus. Segundo o LEFT de 2002, para se ter real compreensão conceitual de agroecologia, precisa-se verificar o funcionamento dos ciclos minerais, as transformações de energia, os processos biológicos, dentre outros fatores que vão intervir aí de forma significativa nessas atividades agrícolas. Então, todas essas ramificações da sociedade, ou todas essas áreas da sociedade que vão integrar o indivíduo, elas precisam conversar de forma, sim, a colocar o alimento na mesa, só que esse alimento com qualidade, com segurança para esse trabalhador no campo, não só segurança física, mas segurança social, né? Enfim, trazendo todas essas junções para que o indivíduo que trabalha no campo, o indivíduo que vai plantar, o indivíduo que vai receber, ou seja, os consumidores, ele também é um consumidor, né? Mas estou falando na venda, compartilhamento de todos esses produtos, que tenha um olhar para todas essas questões de sustentabilidade. Porque quando a gente fala em transformações de energia, hoje a gente precisa pensar, e a gente vai ter... vocês estão no primeiro. A gente tem uma eletiva aí fresquinha saindo. Tem uma eletiva aí fresquinha saindo, que houve. Para a gente trabalhar e discutir também um pouquinho sobre esses focos, tá? De energias limpas, enfim, tá bom? Vamos lá. Prof. A agroecologia tem como unidades básicas a análise dos ecossistemas agrícolas, abordando os processos agrícolas de maneira ampla, visando maximizar a produção. Maximizar a produção é aumentar, tá, gente? E otimizar o agrossistemas total, incluindo os seus componentes sociocultural e econômicos, técnicos e ecológicos. Então, essas 4 ramificações socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos, elas têm que estar unidas, conversando entre si, para que realmente esses ecossistemas, né, sejam trabalhados de forma consciente, visando o bem comum, né, visando toda uma qualidade, produtividade e eficiência no campo e na sociedade, economicamente falando, né? A agroecologia é uma alternativa para reduzir os problemas gerados pelo modelo tradicional de cultura, que causa a diminuição da biodiversidade, apresentando opções sustentáveis para que a terra continue sempre produtiva. Podemos citar como responsáveis por essa diminuição da biodiversidade. O que é a diminuição? É a perda dessa variedade. Existem muitas ações antrópicas, ou seja, ações provocadas pelo homem, que têm ocasionado
perda, ou seja, no sumiço, no desaparecimento de várias espécies. E a gente sabe que essas espécies, todas as espécies que nós temos no ambiente, elas têm um fundo, tem uma razão de estar ali, porque elas fazem parte de uma cadeia alimentar, elas fazem parte de uma alteração que esses ambientes vão passando ao longo do tempo, dessas transformações que vão acontecendo no ambiente. Então, se elas estão sendo perdidas, elas estão desaparecendo, obviamente que a gente vai colher aí aquilo que nós estamos plantando, que são todas essas defasagens nas áreas do ambiente onde eles estavam presentes, né? Aí, como é apontado aqui, como responsável por isso, os problemas da erosão do solo, pela ausência da cobertura vegetal, o uso de pesticidas e herbicidas, que nós sabemos que são utilizados dentro dessa vertente, da agricultura, tá? E que o solo é o recurso onde essa agricultura vai estar sendo implantada, e para isso a gente precisa ter esse olhar de forma mais consciente, tá? Cadê? Eu acho que tinha alguma coisa ali. Tinha? Enfim. Agora a gente... Ah, tá, era só uma abertura para o que a gente vai mudar agora, que é o foco da zootecnia. Porque nessa aula a gente está falando sobre o quê? Nós estamos falando só a introdução de o que é a agroecologia. Isso. Agora a gente vai entrar nas criações, na parte de cuidar dos animais, que é a zootecnia. Perfeitamente, por isso tem as imagens ali. Então vamos lá, porque quem cria planta, então a gente tinha que vir primeiro com esse negócio de você mostrar o interesse de manter o sistema agroecológico funcionando, porque é da plantação do milho, é da plantação de vegetais que a gente tira a nutrição animal. Certo. A zootecnia é a ciência que visa aproveitar as potencialidades dos animais domésticos com a finalidade de explorar, né, racionalmente. A palavra explorar não cabe bem aí, né? Com finalidade de potencializar, né, os seus fenótipos, os seus portes, né? Como a alimentação e nutrição da sociedade. Não só alimentar e nutrir a sociedade, mas mover a engrenagem do processo de captação de recursos que favorece o meio urbano a desenvolver, com empresa, com maquinário. Isso tudo a zootecnia potencializa. Já, vamos passar esse slide. A zootecnia tem, portanto, seus conhecimentos... Professor, para, que senão não vai dar certo. Tem, portanto, seus conhecimentos focados no controle de animais, aumentando a qualidade de produção. Considerando o que para que tem essa qualidade? Pode apertar mais outro, que tem imagens aí, né? Vai, pronto, mais um. Só um minuto. Gente, o que esse slide quer dizer para nós, né? Nós que somos o alicerce da manutenção da economia desse Estado. Controle, na verdade, é você ver o quê? Ver o fenótipo. Qual o fenótipo? Quando você olha para um animal, eu sei que aqui tem um gado, mas como você olha para um animal, seja qual animal que você tem aí na sua propriedade, sim, o que você tem é propriedade, você é dono e proprietário. O que eu tenho que olhar para o animal? Porte para reprodução. Existem animais que têm um porte para reprodução, outros não. Isso me interessa em quê, professor? Quem tem porte para reprodução é matriz. Quem não tem porte para reprodução, você vende. Manda para o mercado. Porque o potencial que você tem que manter para você. Quem quiser que compre, é outro valor. Melhoramento genético. Como eu faço, professor? Vou aprender a verificar o que tem porte e quem não tem? Mas eu não tenho dinheiro para comprar o sêmen. Tem como eu desenvolver? Através de um processo de melhoramento genético empírico. Melhoramento genético é aquilo... O que é isso, professor? Isso é tudo a zootecnia que mostra para nós. Eu não tenho como comprar um sêmen de um puta de um touro, ou de um carneiro, de uma cabra. Eu não tenho como... E não adianta você comprar o sêmen num PO e botar numa fêmea que não aguenta a gestação. Mas tem como eu fazer isso rusticamente? Tem.
Qual é a diferença? Que tu vai levar um tempo para formar o plantel. Seja esse plantel de galinha, seja o plantel de qualquer animal que você tiver aí. E o que tem... E o tempo, normalmente, nessa sociedade, né, para o agronegócio é latente. Tem que Mas ser. se tiver condições sociais igualitárias, quer dizer, uma representatividade do governo dando assistência técnica, esse tempo se Reduz. Mas os amigos, tudo. Para a sociedade, nada. E o outro item que nós temos que levar em consideração, que é o significado dessa palavra controle. Controle é você ter a posse da informação. A alimentação. Por que alimentação, professor? Porque para você ter um bom reprodutor, para você realizar um bom melhoramento genético, é a fonte, o alimento. Então, quando você tem... O que o senhor quer dizer com isso? Você tem, aqui na zootecnia trata de uma coisa. Alimento. Vamos para o porco? Adoro. Porco. O suíno. A alimentação de uma matriz é diferente do macho e da fêmea. A alimentação para macho, a nutrição do macho é uma. A nutrição da fêmea é outra. E fêmea, que eu falo, é matriz. A alimentação de filhote é um, quer dizer, a matéria-prima é outra. De quem está na engorda é outra. De quem está na terminação é outra. Então não é uma ração para todo. Tem ração de... Eu vou falar ração, né? Ração, mas eu não quero que você entenda que é a ração que você compra. Pode ser, mas eu posso produzir minha própria ração? Posso produzir o meu próprio alimento? Então, quando você for fazer isso, tem que falar, é para crescimento? É para engorda? É para... Por exemplo, etapa, né? Qual é a etapa do desenvolvimento? Eu não vou dar a mesma ração para uma matriz que eu vou dar para uma fêmea que está em desenvolvimento. Por quê? Porque naquela matriz, o que eu quero dela? Que ela não perca peso e que ela desenvolva leite na etapa certa por causa do colostro. Então, isso vai para qualquer criação. Por exemplo, codorna. Eu vou dar tudo. Para o macho é uma. Matriz, macho, fêmea é outra. Agora, para a pintaiada, para os novinhos, depois está desenvolvendo e vai para engorda, eu quero para carne ou quero para postura? Tem ração de postura e ração de carne. Então, por isso que toma muito cuidado. Esse controle do conhecimento, onde o objetivo que você quer chegar, está nesses 3 pilares aí. Perfeitamente. Porque, meu colega, esse negócio de... Não, para ti. Bora. Visa maior produtividade. A zootecnia ela vai visar maior produtividade, rentabilidade e lucro na criação de animais e no desenvolvimento de produtos. Eu posso ter aqui, ó, visa maior produtividade, rentabilidade e valorização dos processos de etapa de criação. Para um bom desenvolvimento, o que é produto, professor? Uai, se eu crio gado, o produto ou é corte, o produto ou é leite. O que é produto, professor? Se eu crio galinha, ou é carne ou é ovo. O produto é o objetivo final da sua criação. Perfeitamente. Como que? Ai, tá ovo. Ah, e outra coisa. Eu gostei da tua risada. Ei, bota só uma coisa. Outra coisa que não tem aí, mas é muito bom salientar. O ovo, carne, mas está representado os derivados, mas também é o processamento. Tem a carne, mas eu não quero vender a carne. Eu quero vender o processado dele. Eu posso fazer... vou dar um exemplo. Eu posso fazer salsicha defumada, carne defumada. Eu posso botar um valor, agregar um valor nisso. O leite. Não quero vender leite. Eu quero vender o queijo. Mas não quero vender o queijo. Eu faço desse leite o quê? O queijo temperado, o queijo que não é temperado. Eu faço doce. Eu processo. Entendeu? Da origem. Por exemplo, o pessoal fala assim, eu vendo porco. Eu não quero vender o porco. Eu quero vender o quê? Eu não vendo o porco para o abatedouro. Eu vendo o porco para a minha comunidade,
né? Comunidade agroecológica, só que eu quero vender o quê? Eu quero vender o óleo, melhor o óleo do que o óleo que contamina nós, né? Então o óleo a banha. A banha. Né? E aí da banha, para fazer a banha, eu já aproveito e faço torcinho, vendo torcinho. Eu valorizo o produto, eu não vendo a matéria-prima, eu processo essa matéria-prima também. Essa carne aí, mano, tá me dando uma fomezinha. E essa carne aí, dá pra ver? Volta aí. Ela é marmorizada. É aquela que tem a gordurinha aí entre as fibras. Isso aí é agroecologia, não. A zootecnia. O profissional que atua nesta área, ele é denominado de zootecnista. Olha que legal, sabe o que é né? importante? É que muitos dos nossos estudantes praticam a zootecnia sem saber que eles praticam a zootecnia. Claro que tem, eu nem conheço, perdão os meus estudantes, mas tem que, com certeza, o que falta, eles praticam, mas eles praticam a zootecnia, porque a zootecnia empírica, empírica é o quê? É a prática, a vivência, é muito importante, porque na teoria é outra. Aí, o importante é quando eles conseguem coabitar a teoria acadêmica para a prática, a vivência. Por quê, professor? O que você está querendo dizer? Que muitas atividades da zootecnia que mexem muito com a saúde e o bem-estar animal, algumas práticas dão certo naquele lugar. Tu pega a mesma prática e bota em outro, não dá certo. E a sintomatologia, o problema é o mesmo, que você vê. Mas na hora de fazer, tem que fazer certas adaptações. Apesar de ser o mesmo animal, mas o ambiente, como você fala, ele precisa daquela prática, daquela interferência para melhoria, tem uma adaptação. É isso que a gente observa. Quando você fala de melhoria, por exemplo, o zootecnista, ele... mas eu tenho um médico veterinário. Pois é, o médico veterinário especificamente vai trabalhar com a saúde, vai ajudar na melhoria, porque ele vai tratar uma enfermidade. Mas o zootecnista, ele tem habilidades a mais, né? Por exemplo, na questão porque assim, da reprodução. O médico veterinário, o veterinário é específico. Ele é específico para uma patologia. Isso. O zootecnista, ele vai além. A estrutura. O zootecnista, além não é só a nutrição, o médico... Isso. O zootecnista agrega várias coisas que o médico, que a gente tem, por exemplo, ortopedista, nutricionista, laringologista, cirurgião, aí tem cirurgião ortopédico, cirurgião cardíaco. O zootecnista, ele vê além do bem-estar ambiental, tem o nutricional, tem... Físico, né? Mas é como se fosse tratar preventivo. Prevenção, que é a melhor coisa que tem. Eu vejo o zootecnista como um médico de prevenção. E a nossa sociedade não vê muito bem esses médicos preventivos. É prevenção, porque a prevenção é tudo. E potencialização. Ele previne e potencializa. Agora, intervenção é o veterinário. Perfeito. Gente, vamos lá pontuar o que eles fazem, a responsabilidade dele, né? Coordena a criação dos rebanhos bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves, equinos, faz a gestão e o planejamento agropecuário, promove o melhoramento genético e aplica essas técnicas de reprodução, pesquisa nutrientes, acompanha a fabricação de rações, vitaminas, produtos de saúde e também da higiene dos animais, trabalha também na indústria alimentícia e na produção de alimentos de origem animal, faz planejamento animal, né, o manejo animal. Então, temos que lembrar que devemos ter práticas voltadas para o não prejudicar o meio ambiente. Eu acho que faltou tem uma outra externa aqui, não era? Não sei, era isso. Porque ela estava junto. Galera, aí vamos fechar nossa aula aqui. Pode jogar, gente. Será que era melhor do que aquele fundo, né? Mas tudo bem. Fechando aqui a nossa aula, galera. Agroecologia, essa conscientização ambiental, a utilização da nossa pecuária, que a gente aqui no nosso estado, a gente, né, tem um foco aí para essa pecuária. Então, vamos unir o útil ao agradável que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima!